Quando alguém que nós conhecemos começa a falar sobre as falhas que tem, dificilmente ficamos surpresos com isso, pois às vezes nós sabemos quais são os defeitos daquela pessoa, principalmente se for alguém que convive com a gente, alguém que nós amamos e conhecemos. Isso acontece porque, quando estamos conversando com alguém que é especial para nós não ficamos lembrando na nossa mente os defeitos daquela pessoa. E muitas vezes fazemos o completo oposto. Ficamos felizes pela presença dela e nos apegamos às suas qualidades e na maneira como ela nos faz bem. Se temos tanta facilidade assim em lidar com os defeitos das pessoas, por que nos cobramos de sermos perfeitos? Por que exigimos de nós mesmos um padrão de existência que é praticamente impossível? Talvez você tenha ouvido coisas a seu respeito ao longo da sua vida que te fizeram se sentir importante e valioso. Mas até que ponto viver em função da aprovação dos outros é de fato viver? Se buscarmos atender a todas as expectativas que as pessoas têm a nosso respeito, com certeza deixaremos muitas pessoas satisfeitas e felizes, mas também deixaremos muitas outras desapontadas. E esse ciclo vicioso não tem fim. Pessoas com baixa autoestima e que vivem cheias de insegurança geralmente se encontram nesse estado por causa do hábito de se compararem a outras pessoas. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: a grama do vizinho é sempre mais verde. Pois bem, às vezes nós passamos tanto tempo nos comparando que acabamos acreditando que de fato a vida de qualquer pessoa é melhor do que a nossa. E mais ainda, achamos que todas as pessoas lidam melhor com as suas inseguranças e com os seus problemas do que a gente. Seja nas redes sociais ou até mesmo quando estamos compartilhando um tempo de qualidade com alguém, a verdade é que o que vemos de uma pessoa não é nem 10% do que ela passa verdadeiramente, do que ela sente e do que ela pensa. É impossível passar um tempo com alguém ou assistir aos stories de uma pessoa e entender tudo o que se passa na vida dela. Até porque nas nossas redes sociais ou durante uma conversa, o que nós mostramos é a nossa melhor versão, o nosso melhor momento e a nossa melhor performance. Nós não convivemos com as pessoas, então nós não vemos as suas crises de ansiedade e de identidade, não vemos os seus momentos de baixa autoestima, não vemos o seu choro por se sentir insuficiente e não vemos a dificuldade que essas pessoas têm, muitas vezes, de levantar da cama todos os dias. E isso faz com que acreditemos que as pessoas são perfeitas, ou pelo menos melhores do que a gente, sendo que ninguém é melhor do que ninguém. Somos apenas diferentes. Por isso que quando estamos passando por um momento difícil, por uma crise, uma aflição, nós achamos que somente nós passamos por isso e somente nós lutamos contra determinados pensamentos ruins, sendo que nós apenas não vemos a luta do outro. Mas acredite, toda pessoa que você encontra, todas as pessoas que você conhece, desde a mais sorridente até a mais séria, as mais falantes e extrovertidas até aquelas que são caladas e tímidas, todos estão lidando com algo difícil e todos têm que lutar contra a sua própria mente às vezes, contra pensamentos ruins e nocivos. A grama do vizinho não é melhor ou pior do que a sua. Você apenas não a viu crescer. Você não a viu no seu pior momento. Não a viu seca ou cheia de buracos.
O que você vê de alguém é apenas o resultado e não o processo. Por isso, não se diminua por estar passando por um processo, pois as pessoas que você mais admira também têm os seus dias maus, têm momentos difíceis e muitas vezes elas já estiveram desmotivadas, inseguras e se sentindo insuficientes. Cuide da sua mente e não fique se comparando com os outros, mas sim entenda o seu lugar. Seja grato por aquilo que você é e por suas qualidades, e não se julgue pelos seus defeitos, mas sim procure melhorar cada dia mais. Precisamos entender de onde vem a nossa insegurança. Se ela vem do medo de não sermos bons o suficiente, ou se temos medo de não sermos o suficiente de acordo com as expectativas e os padrões dos outros sobre nós. Seja qual for o motivo, saiba que você tem valor. Existem pessoas que te admiram e que, quando pensam em você, só se lembram das suas qualidades. Deus te fez de forma maravilhosa e única. E às vezes você está tão preocupado em ser o suficiente que não se dá conta de que ser o suficiente é muito pouco perto do que você realmente é. Para começar a superar a insegurança, entenda de onde ela vem e comece a trabalhar isso em si, a partir daí. Uma das sensações mais frustrantes que existem é a de estudar muito para uma prova, se dedicar, gastar seu tempo, canalizar todo o seu foco naquilo, para quando chegar no dia da prova, você simplesmente não conseguir fazer aquilo que deveria fazer. E sentir como se a sua mente tivesse te pregando uma peça e apagando tudo aquilo que você havia estudado. A mesma sensação que sentimos quando procuramos por uma mudança de vida, uma mudança de comportamento e de temperamento. Porém, quando a primeira situação conflitante surge, nós explodimos. Agimos da pior maneira possível e sentimos como se tivéssemos voltado à estaca zero. Como lidar com essa frustração de sentir que o seu emocional é como um castelo de cartas, que ao menor sinal de vento por perto, ele se derruba completamente? Toda vez que nós perdemos a cabeça e falamos coisas sem pensar, na intenção de machucar alguém da mesma forma como estamos nos sentindo machucados, naquele momento, ou agimos de forma impulsiva, numa tentativa falha de expressar toda a raiva e tristeza que está dentro de nós, só que rapidamente nos arrependemos e nos sentimos culpados, pois tudo o que queremos é colocar em prática aquilo que estamos aprendendo diariamente, em canais como esse, por exemplo. E quando a gente perde a cabeça novamente, nós sentimos que falhamos como seres humanos e que talvez esse jeito explosivo e impulsivo seja a nossa verdadeira personalidade. Sentimos que falhamos com o outro, com a gente mesmo, e ainda passamos horas pensando sobre o que o outro acha de tudo isso que fizemos ou dissemos. E assim entramos em um ciclo de culpa que parece não ter fim. O que você precisa entender é que, se os momentos em que você foi bondoso, paciente, generoso e cuidadoso não te definem por completo, por qual motivo você considera que os seus momentos de raiva, de descontrole emocional, de palavras carregadas de ódio e de atitudes impulsivas te definem? A nossa vida é feita de momentos e nem sempre nós acertamos nesses momentos. Muito pelo contrário, às vezes erramos. Às vezes traímos até as nossas próprias convicções e os nossos próprios princípios. Às vezes deixamos que a nossa pior versão venha à tona.
e mostramos a todos o pior que há em nós. Mas isso não define quem você é por dentro, pois você não é uma obra completa, você não é uma coisa só. Você é um ser humano. E assim como tudo que há na natureza, você também está crescendo, você está mudando e você também tem as suas fases. Não existe uma vida que aconteça apenas no clima ensolarado do verão, ou uma vida que se passe apenas na beleza estonteante da primavera. Todo mundo tem o seu outono, aquele momento onde as folhas secam, caem no chão. Da mesma forma que todos passam pelo inverno, onde o frio se torna insuportável e tudo parece ficar mais difícil. Nós somos instantes, temos os nossos momentos. E ao invés de deixarmos que os nossos momentos ruins nos definam, podemos aproveitá-los para aprender algo. Aprender aquilo que jamais queremos sentir novamente, ou aquilo que jamais queremos fazer com que os outros sintam. Portanto, não se prenda aos seus piores momentos. Aprenda a pedir perdão, mas aprenda também a se perdoar. Seja gentil consigo mesmo e use a empatia que você procura usar com os outros em sua própria vida. Eu não estou dizendo para você buscar formas de justificar os seus erros, de forma alguma. Mas não se resuma ao seu pior dia. Não se resuma ao momento em que você feriu alguém com as suas palavras mais amargas. Se resuma como alguém que está tentando melhorar a cada dia e que nessa tentativa diária é impossível que você não cometa erros em alguns momentos. Mas lembre-se que, enquanto houver fôlego de vida em você, ainda haverá uma chance de você recomeçar, de você tentar de novo e se tornar alguém melhor do que você foi antes. Parece correto sentir culpa e se abraçar nesse sentimento, não é mesmo? É como se, de forma intrínseca, nós precisássemos provar para os outros e para nós mesmos que estamos de fato arrependidos dos nossos erros. E isso precisa estar estampado no nosso rosto. Precisa estar visível em nossa expressão corporal, no nosso falar. Mas acredite, a maior mudança que pode ocorrer na sua vida nem sempre será aquela que todos vão perceber enquanto ela acontece. Nem sempre vai ser aquela que todos vão notar de primeira. A mudança verdadeira será aquela que você saberá que está acontecendo, pois quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você vai sentir aquele alívio e aquele conforto, que somente os que sabem que verdadeiramente estão tentando melhorar podem sentir. Vale lembrar também que a única pessoa que contabiliza os seus erros e que fica os trazendo à tona em sua mente o tempo todo é você, apenas você. Todos estão ocupados demais pensando cada um nos seus próprios erros e lamentando os seus próprios arrependimentos. E por que você acha que com você seria diferente? Olhe em volta, veja o olhar de cada um. E se você abrir o seu coração e deixar que sua sensibilidade venha à tona, você vai perceber o olhar cansado, exausto de todos, pelo simples fato de que ninguém aguenta mais errar nas mesmas coisas. E ninguém aguenta mais se sentir tão insuficiente. Perceber isso não torna o seu fardo menor. Afinal, cada um sabe a dor que carrega. E cada um sabe o que pesa na sua mente. Porém, talvez o fato de você saber que todos sentem praticamente a mesma coisa te torna alguém que pode ajudar os outros, não os dando soluções mágicas para os seus problemas, mas oferecendo um ombro amigo, um olhar verdadeiro de compreensão e oferecendo os seus ouvidos. Só quem já se sentiu sozinho em sua própria mente sabe o quão importante é alguém te oferecer companhia.
Tente praticar isso a partir de hoje e se torne essa pessoa que lembra aos outros que errar é humano e que todos têm direito a uma segunda chance. Existe uma canção de uma cantora chamada Sigrid que se chama It Gets Dark, e em um trecho dela ela canta assim: euforia, há uma razão para minha euforia, há um mundo inteiro lá fora. Eu vi ontem à noite. Sim, eles dizem que eu sou maluca, porque eu quero ir para o espaço e deixar tudo para trás. Estou indo embora. Eu nunca estive assim tão longe de casa, e agora eu sei. Escurece sim, escurece, e eu estou me movendo na velocidade da luz. Eu tive que partir, mas agora eu sei que escurece para que eu possa ver as estrelas. Algumas pessoas passaram toda a sua existência ouvindo que não havia espaço para elas no mundo. Essas mesmas pessoas, por diversas vezes, viram seus colegas de escola se dispersarem quando elas chegavam para tentarem se enturmar. Eram sempre as últimas a serem escolhidas quando os times eram formados na educação física. E essas pessoas podiam ouvir os pensamentos de seus colegas enquanto jogavam. Quando elas precisavam apresentar um trabalho diante de toda a classe, sentiam um frio tão grande na barriga que parecia que estavam discursando diante de uma nação inimiga em uma guerra mundial. E isso só piorou na adolescência, pois alguma coisa acontece com o seu rosto na adolescência. É como se o seu nariz não acompanhasse o restante do seu corpo, como se a sua orelha não fosse parar de crescer nunca mais. O seu cabelo havia se tornado seu pior inimigo e nunca ficava do jeito que ele gostaria. Algumas espinhas insistiam em surgir nos lugares mais visíveis do rosto, e geralmente naqueles dias onde certamente irá acontecer algum evento, deixando tudo muito pior. Todos os dias, a única coisa que ele ou ela conseguia pensar era como seria bom quando eles se tornassem adultos. E tudo isso que parecia importante na adolescência se tornaria uma futilidade. Até que a fase adulta chegou. E para sua surpresa, o ambiente de trabalho não era tão diferente assim da escola. Os olhares de desaprovação, os momentos em que ele era chamado à atenção na frente dos outros colegas, tudo isso acabava gerando nele uma grande ansiedade por causa da comparação. E com isso, aquele sentimento de insuficiência que vinha desde a infância só parecia crescer ainda mais. Até que um dia, essa pessoa se cansou de lutar para ter aquilo que era dela por direito. E cansou de ter que se esforçar para viver o mínimo. Acostumada com a solidão e com a escuridão, essa pessoa resolveu olhar para cima e percebeu que, devido à grande escuridão que a cercava, o céu ficava mais estrelado. E tudo que havia de mais belo para ser visto lá em cima ficava mais evidente. Essa pessoa então finalmente percebeu que às vezes tudo escurece, mas que isso só serve para que ela possa ver o brilho das estrelas. Olha só, eu não sei em qual momento desse relato que eu acabei de escrever você possa ter se identificado, ou talvez você não tenha se identificado com ele por inteiro. Mas o que eu tenho para te dizer é que de fato existe um mundo inteiro esperando por você. Existe um espaço para ser conquistado. E toda a escuridão que te cerca te tornou mais forte, mais resistente, te fez enxergar a beleza que poucos conseguem perceber. Você consegue ver as estrelas, você consegue ver os detalhes e consegue se reerguer, pois a escuridão não te assusta mais.
Essa reflexão de hoje é só para lembrar que você é forte, você é resiliente, você é admirável e você é capaz de conquistar muito mais e ir muito mais longe. Existe um lugar para você. Existe um lugar onde você poderá se sentir pertencente e amado. E se não existir, você é completamente capaz de criá-lo e de deixar que ele cresça com você e através de você. Talvez você ouviu o completo oposto de tudo isso que eu estou dizendo a sua vida inteira. Tentaram te ferir de todas as formas e tentaram te impedir de chegar até onde você chegou hoje. Mas olha só para você, continuou caminhando contra tudo aquilo que disseram que você seria. Continuou a fazer tudo aquilo que disseram que você não seria capaz. E você não fez nada disso para provar para eles, pois lá no fundo você sabe que não precisa provar nada para ninguém. Você está de pé hoje para provar a si mesmo que existe sim um novo amanhã. Existe uma chance para todos aqueles que ousam sonhar e ir contra as apostas. Você não precisou passar por cima de ninguém para conquistar o que é seu. E sabe qual é a parte mais incrível disso tudo? Você ainda está só no começo, pois grandes coisas ainda estão para acontecer na sua vida. Então permaneça de pé, respire fundo e continue a conquistar o seu espaço. Quando não conseguimos seguir em frente. Você já se sentiu preso, encurralado e sem saída? Seja por uma sensação de estar preso em uma situação ou a de se estar preso a uma pessoa. Qualquer uma dessas sensações é extremamente sufocante e desesperadora. Existem momentos em que tudo que nós gostaríamos era apenas respirar fundo e seguir em frente. Mas nós simplesmente não conseguimos muitas vezes, não é mesmo? É como se estivéssemos apenas aguardando o tão esperado sinal verde da vida para que possamos seguir em frente, mas ele nunca chega. Se a vida fosse como uma longa estrada, poderíamos comparar algumas situações que nos prendem e nos imobilizam com engarrafamentos. Você já reparou que na hora em que você mais precisa de agilidade e rapidez, parece que o trânsito simplesmente se congestiona e trava completamente? A mesma coisa acontece com a nossa vida, pois todas as vezes que estamos começando a sentir as coisas se movimentando, as coisas melhorando e evoluindo, vem uma situação repentina e nos imobiliza, nos impede de prosseguir. O que acontece é que estávamos num ritmo, estávamos numa velocidade, e quando algo nos para, é como se tudo esfriasse, e é como se perdêssemos aquele ritmo, aquela força e aquela garra que estávamos tendo todos os dias. E assim, imóveis, sem forças, ficamos esperando pelo sinal verde, esperando por algo que nos diga, agora sim, siga em frente. Só que a vida não é do jeito que a gente quer, não é mesmo? E algumas situações nós mesmos precisamos resolver e nós mesmos precisamos provocar. E isso inclui também os diversos recomeços que vivemos. Não precisamos esperar que algo provoque uma mudança e um recomeço. Afinal, nós mesmos conseguimos ter atitudes que podem nos ajudar a recomeçar. Veja bem, eu vou citar algumas coisas que podem te ajudar a recomeçar hoje ainda. Apagar definitivamente um determinado contato do seu celular e tirar essa pessoa das suas redes sociais. Claro, não como uma forma de demonstrar ódio e rancor, mas sim como um jeito de provar para si mesmo que você não precisa disso e que prioriza muito mais a sua saúde mental do que um contato que só te causa mal. Talvez assim você também esteja fazendo algo de bom
para essa outra pessoa também, pois nós também temos as nossas atitudes tóxicas, não é mesmo? Outra atitude que vai te ajudar a recomeçar e seguir em frente é: pare de se comparar e comece a dar valor às suas conquistas, à sua existência e à sua trajetória. Nós olhamos para o lado e, infelizmente, ao invés de celebrarmos a conquista do outro, nós começamos a procurar na vida deles tudo aquilo que falta na nossa. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vivência. E não significa que você deve se contentar com tudo e não buscar por uma mudança, por um crescimento. Porém, você está fazendo isso para superar a si mesmo ou para superar os outros? Aquele que vive a vida a enxergando como uma grande competição sempre será perdedor. Pois a vida não é sobre querer ter mais e mais do que o outro, mas é sobre saber dar valor àquilo que você conquistou e saber aproveitar cada minuto da sua existência e das pessoas que te cercam. Talvez você não tenha conseguido seguir em frente, pois está tentando trilhar um caminho que não é o seu, usando sapatos que não foram feitos para os seus pés. Se inspire, sim, sempre. Busque pessoas que façam despertar o melhor que há em você. Porém, não se esqueça que você também tem o seu valor. E que por mais que você talvez nem acredite nisso, alguém se inspira em você. Outra coisa que pode te ajudar a seguir em frente, e eu posso dizer isso com propriedade, pois é algo que eu comecei a praticar nos últimos tempos, e eu afirmo que mudou totalmente a maneira como eu enxergo a vida. Você quer seguir em frente? Pare de reclamar. O problema desse conselho é que toda vez que nós falamos sobre o ato de não reclamar, as pessoas já reviram os olhos e imaginam que estamos falando aquele papo good vibes, aquele papo zen, hippie, que não condiz com a realidade. Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre alimento. Você todos os dias se alimenta e dependendo daquilo que você ingere, o seu corpo pode responder de forma positiva ou negativa, certo? Porém, com a nossa mente é um pouco diferente, pois nem só aquilo que entra nela faz a diferença, mas aquilo que sai dela também. O que sai de você alimenta o que está dentro de você e vice-versa. Ou seja, quanto mais você reclamar, mais você procurar enxergar os problemas e defeitos de tudo e todos, o seu cérebro vai deixar em evidência somente os problemas e os defeitos à sua volta. O seu olhar vai ficar viciado na parte ruim de tudo. E acredite, reverter isso dá muito trabalho, pois é muito mais fácil reclamar. É mais fácil reclamar da louça que está suja em cima da pia, do que pegar a bucha e o sabão e ir lavar essas vasilhas. É mais fácil reclamarmos da falta de disposição que temos do que tirarmos 15 minutos do nosso dia para nos exercitarmos um pouco ou fazermos uma caminhada que seja. É mais fácil reclamarmos que o nosso relacionamento se desgastou com o tempo do que investirmos tempo e nos dedicarmos para resgatar o romance e a tranquilidade no nosso relacionamento. Você percebe? É mais fácil reclamar, mas vai por mim, é muito melhor viver com um olhar de gratidão, pois esse olhar te permite seguir em frente. E ao invés de te fazer encarar os dias como sendo desafios pesados e impossíveis de serem enfrentados, te faz enxergar cada dia como uma dádiva, como uma nova oportunidade de recomeçar. Eu poderia citar mais umas 1000 coisas que podem te ajudar a recomeçar, que podem te ajudar a sair do lugar, a ver aquele tão desejado sinal verde da vida e finalmente seguir em frente. Mas eu acredito que
ao ouvir essa reflexão, você foi se lembrando de tudo aquilo que você sabe que precisa ser feito na sua vida. Aquelas coisas que, quanto mais tempo você adiar, mais estarão te prejudicando. Portanto, se trate com carinho. Dê a você mesmo essa chance e comece hoje mesmo a seguir em frente. O sinal já está verde, pois mesmo que no início seja muito difícil, com o passar do tempo, recomeçar vai se tornar o seu estilo de vida. Existe saída sim. Há um sinal verde bem à sua frente, te convidando para seguir adiante e não desistir. A vida é cheia de coisas complicadas, difíceis e desgastantes, não é mesmo? Por exemplo, só de ouvir as seguintes palavras: preencha o formulário, por gentileza, nós sentimos até um arrepio na espinha, pois odiamos burocracia, filas, demandas, prazos e tudo isso que existe na vida de qualquer ser humano adulto. Claro, a vida é cheia de coisas boas, cheia de momentos que nos trazem alegria e que nos lembram de como é bom estar vivo. Mas tem uns dias que, se fossem medidos em porcentagem, poderíamos dizer que o dia foi 20% bom e 80% ruim. Ou pior, tem uns dias que são difíceis, que poderiam ser descritos como 5% bons e 95% ruins. Mas e se existisse uma maneira de adoçarmos a vida? Mesmo naqueles momentos em que estamos fazendo algo burocrático, algo cansativo ou uma coisa nada divertida. E hoje eu quero conversar sobre isso, sobre algumas pequenas atitudes que podemos tomar no nosso dia a dia, que podem adoçar a nossa vida e tornar aqueles momentos extremamente burocráticos um pouco menos entediantes e angustiantes. Em uma cena de um dos filmes mais famosos de todos os tempos, Mary Poppins, ela ensina às crianças que ela cuidava uma valiosa lição, mas que pode servir para a nossa vida também. Nessa cena que eu estou falando, a governanta Mary Poppins está tentando convencer as crianças a arrumarem o quarto e tenta os convencer chamando essa arrumação de jogo. Só que as crianças logo percebem que tudo não passava de um truque e questionam a ela: nós não vamos jogar um jogo, não é mesmo? Ao que a Mary Poppins responde: bom, depende da forma como você encara isso. Em todo o trabalho que deve ser feito, há um elemento de diversão. Você acha a diversão e pronto. O trabalho é um jogo. Em seguida, ela começa a cantar uma famosa canção, cujo refrão diz o seguinte: uma colher de açúcar ajuda o remédio a descer. A mais pura verdade é que existem tarefas em nossa vida que são muito chatas. Eu poderia ter usado outro adjetivo, poderia ter dito que algumas tarefas são pesadas, são conflitantes, ou que algumas tarefas nos causam um cansaço excessivo, um desconforto. Porém, existem coisas que em nosso dia a dia são descritas apenas como sendo muito chatas. Por exemplo, lavar as vasilhas acumuladas é uma tarefa muito chata. Lavar o banheiro, tirar a poeira dos móveis e depois varrer cada cômodo, arrumar a gaveta de roupas, são coisas que a maioria das pessoas considera muito chata. Existem sim muitas tarefas chatas, mas veja bem, pelo menos todas essas que eu mencionei, cada uma delas se torna um pouco menos chata quando são feitas ao som de músicas das quais nós gostamos de ouvir, não é mesmo? Às vezes, dependendo da música que estivermos ouvindo, nós conseguimos terminar essas tarefas em menos tempo do que o comum e acabamos até nos empolgando um pouco também. Acredite, existe um pouco de alegria até mesmo nas piores tarefas,
e você pode encontrar um raio de sol até nos momentos mais sombrios. Acho que a maior prova disso é o fato de que, quando nós estamos em um velório, por exemplo, tristes, de luto, lamentando a perda daquela pessoa, ficamos ali passando horas com todos aqueles que amavam e admiravam aquela pessoa em vida. Com certeza, ao ficarmos nos lembrando de tudo que vivemos com aquela pessoa que partiu, nós vamos acabar nos lembrando de algo engraçado. E daí vem aquela risada verdadeira, que mesmo em meio às lágrimas, nos lembram dos bons momentos que tivemos com ela. Você consegue entender? É como a Mary Poppins canta no seu filme: uma colher de açúcar ajuda o remédio a descer. Ou seja, um pouco de alegria, um pouco de imaginação, de leveza, um pouco de açúcar pode tornar qualquer momento um pouco mais leve do que ele realmente é. Eu não estou aqui dizendo para você ignorar a realidade e começar a viver a vida como se tudo fossem flores, como se a vida fosse um musical, como acontece em Mary Poppins. Até porque existe um momento certo para tudo. Tem um momento de ser feliz, momento de lamentar, momentos em que nós precisamos sentir a tristeza e encarar a realidade. Eu estou apenas te lembrando que nem tudo precisa ser tão ruim, nem tudo precisa ser tão pesado, e que você pode sim viver de forma mais leve, relaxar os ombros, destravar o maxilar e respirar fundo, mesmo naqueles momentos mais tensos e complicados do seu dia. Eu espero que você consiga colocar essa colher de açúcar em cada remédio ruim que você tiver que tomar, e que a sua existência se torne cada vez mais tranquila, leve e mentalmente saudável. Você já observou uma flor? Toda a sua beleza, suas cores, até mesmo o seu aroma, tudo perfeitamente equilibrado, existindo de maneira perfeita, exatamente como deveria ser. Só que por pouco tempo, pois em um breve instante, essa flor murcha, seca e depois morre. Só que ela não deixou de ser bonita e não deixou de existir, exatamente como eu a descrevi no início, certo? A vida é assim, breve, passageira, e quando menos se espera, ela acaba. E por isso é preciso saber viver. Depois de alguns anos, e depois de ter ouvido muitas conversas, de ter lido alguns livros e de ter visto muitas coisas, eu cheguei a uma conclusão. Nós só conseguimos perceber o que era bom quando aquilo chega ao fim. Um exemplo muito simples é a fase escolar, que, claro, durante o seu período, nos trouxe raiva, tristeza, sacrifício. Muitas vezes a gente teve que acordar cedo para ir para a escola. Às vezes nós fomos tomados por uma insegurança imensa. Porém, com o passar dos anos, o que fica mais evidente são as boas memórias, são os recreios, são os professores que marcaram a nossa vida, são aqueles livros que lemos quando ainda estávamos aprendendo a ler, não é mesmo? E por causa disso eu cheguei à conclusão de que para vivermos bem, vivermos de forma intensa e plena, precisamos refletir sobre a brevidade da vida. A verdade é que nós perdemos tempo demais com coisas que deveriam ser passageiras. Eu não sei como pode caber tantas mágoas em um só coração e como pode caber tanto rancor em uma só mente. Nós já somos limitados e não vamos viver aqui na terra para sempre, e ainda fazemos mau uso desse pouco tempo que temos aqui. Precisamos aprender a deixar algumas coisas irem embora, pois às vezes agarramos algumas situações com tanta força
que elas começam a se fundir com a gente e começam a moldar quem nós somos. Tem pessoas, por exemplo, que se apegam tanto ao dinheiro que se perdem por completo e começam a fazer qualquer coisa para ter mais e mais dinheiro. Outras pessoas já se apegam aos relacionamentos e não conseguem enxergar mais a vida delas longe de alguém que muitas vezes elas conheceram há pouco tempo. Isso também é se perder totalmente. Essas pessoas fazem de tudo para manterem a outra pessoa na vida delas. Encare essa realidade. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos partir um dia. Uma das pouquíssimas certezas que nós temos é a de que nós não ficaremos nessa terra por muito tempo. Todos nós chegaremos naqueles pequenos instantes em que veremos a tal luz e caminharemos em direção a ela. Vamos partir, vamos dar aquele último suspiro, vamos ter o nosso último pensamento e quem sabe talvez vamos dizer nossas últimas palavras. Todos nós teremos aquele momento em que um filme de toda a nossa vida passará na nossa mente. E eu te pergunto, o que você gostaria de ver nesse breve filme da sua vida? Momentos em que você esteve completamente agarrado, enraizado em coisas das quais você já deveria ter se desprendido há muito tempo? Ou você quer olhar para toda a sua trajetória e perceber que você a aproveitou ao máximo, que você tentou de verdade e que você deu o seu melhor? Eu não sei você, mas é isso que eu quero. Para saber aproveitar uma coisa de verdade, nós precisamos da certeza de que esse algo tem um fim. Então hoje eu te lembrei dessa certeza que você até já tinha antes. A vida tem um começo e tem um fim. Então me diga, quando você vai começar a aproveitá-la? E eu não estou dizendo para você sair por aí fazendo todo tipo de atrocidade com as pessoas e com o seu próprio corpo, pois algumas pessoas entendem que aproveitar a vida é fazer tudo o que elas têm vontade o tempo todo. Mas não é isso. Aproveitar a vida é estar presente nos momentos importantes, ao invés de ficarmos desligados, online no nosso celular. Aproveitar a vida é dizer, eu te amo, olhando nos olhos daqueles que amamos, mesmo que a gente seja tímido e tenhamos dificuldade para dizer isso. Aproveitar a vida significa não poupar nenhum elogio a ninguém e sempre ter coisas boas para falar dos outros e com os outros. Acorde todos os dias e encare cada novo amanhecer como uma nova oportunidade para você. Uma oportunidade de crescer, de acertar hoje naquilo que você errou ontem, ou de parar de insistir naquele erro que você tem carregado por tanto tempo. Todo dia é uma nova oportunidade para você se desapegar desse peso que você carrega nos seus ombros. Peso esse que às vezes nem é só seu, mas é a junção de vários pesos daqueles que vieram antes de você e que foram colocados na sua vida sem que você tivesse escolha. Não tente achar um culpado por tudo que você viveu até aqui. Se desapegue também desse desejo de vingança, pois acredite, isso também vai transformar a sua vida e vai te libertar por completo. Se não estaremos aqui por tanto tempo, precisamos aprender a viver. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já presenciou alguém dando um sorriso falso? É uma coisa que assim que nós vemos, logo fica claro para nós de que por algum motivo desconhecido, essa determinada pessoa não está feliz realmente.
mas por algum outro motivo que também desconhecemos, ela quer fazer com que acreditem que ela está feliz. E o que acontece quando nos deparamos com um sorriso falso? Nós já ficamos meio desconfiados. Pensamos que talvez estejamos sendo enganados ou que essa pessoa está zombando de nós. E por isso preferimos uma cara brava verdadeira do que um sorriso falso lançado a nós. Mas eu descobri uma coisa recentemente, que é a importância do sorriso em nossa vida. E eu não estou dizendo especificamente daquele sorriso espontâneo, aquele que surge após ouvirmos uma piada, ou quando avistamos alguém que amamos muito, enquanto damos um passeio em algum lugar. Eu estou falando unicamente do sorriso, seja ele qual for. É cientificamente comprovado que quando você sorri e contrai os músculos faciais associados ao riso, isso pode desencadear uma série de reações fisiológicas positivas no organismo. Quando sorrimos, nosso cérebro libera endorfinas, que são neurotransmissores conhecidos por seu papel na promoção de sentimentos de prazer e bem-estar. Essas endorfinas podem gerar uma sensação de felicidade e relaxamento, contribuindo para um estado de espírito mais positivo. Além disso, sorrir também pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no organismo. A contração dos músculos faciais ao sorrir envia um sinal ao cérebro de que você está se sentindo bem, o que pode ajudar a diminuir a resposta ao estresse. Estudos científicos têm mostrado que sorrir, mesmo quando não estamos necessariamente felizes, pode ter efeitos positivos no humor e no bem-estar geral. Além disso, sorrir é contagioso e pode gerar uma resposta positiva nas pessoas ao seu redor, contribuindo para interações sociais mais agradáveis. Então, às vezes, nem se trata de darmos um sorriso falso para alguém, mas sim se trata de criarmos, ou no caso, mudarmos a nossa mentalidade a partir de algo externo, a partir do nosso sorriso. E isso pode ser feito de um jeito mais simples do que você pensa. Ao invés de esperar estímulos naturais e externos para sorrir, comece a verificar a sua expressão, sempre que você se lembrar disso. Repare se o seu maxilar está travado e imediatamente o destrave e o deixe relaxado. Veja também se a sua testa e sobrancelha estão franzidas, sem nenhum motivo aparente, e substitua essa expressão séria por uma mais leve. Veja bem, é comprovado que isso já começa a fazer efeito em seu humor, ou seja, algo externo influencia totalmente o seu interior. Ao reparar em como o seu exterior interfere em seu interior, você pode começar a procurar maneiras de se sentir mais leve, mais bem-humorado e menos tensionado. O que acontece conosco é que, muitas vezes, nós nos esquecemos de sorrir. Ou melhor dizendo, nós não nos permitimos sorrir. E ao invés de aproveitarmos aquilo que está bem diante de nós, preferimos manter a nossa expressão fechada e não damos o braço a torcer para nada de bom que acontece em nossa vida. Você já reparou em como algumas pessoas sempre estão reclamando quando as coisas não estão do jeito que elas queriam? Mas você também já reparou que essas mesmas pessoas, mesmo quando tudo está bem
E mesmo que elas estejam vivendo o melhor momento da vida delas, ainda assim elas continuam com uma expressão severa e continuam a reclamar, mesmo que seja em um tom de brincadeira. A verdade é que algumas pessoas lutam contra a felicidade e lutam contra o sorriso. Essa resistência à felicidade pode ser o reflexo de experiências passadas, medos, inseguranças ou simplesmente o hábito de se concentrar nas coisas negativas da vida. No entanto, ao optar por não sorrir e não permitir a entrada da alegria em suas vidas, essas pessoas estão perdendo a chance de vivenciar momentos de plenitude e bem-estar. É importante compreender que sorrir não significa ignorar os desafios ou negar a existência de problemas. O sorriso não é uma máscara para esconder a realidade, mas sim uma forma de encará-la de maneira mais positiva. Quando sorrimos, estamos fortalecendo nossa resiliência emocional e abrindo espaço para encontrar soluções, mesmo diante das dificuldades. O sorriso não apaga os problemas, mas nos capacita a lidar com eles de maneira mais equilibrada e otimista. Além disso, ao sorrir, transmitimos uma mensagem positiva aos outros ao nosso redor. O sorriso é uma linguagem universal, que pode criar conexões e estabelecer um ambiente mais acolhedor e amigável. Muitas vezes, um simples sorriso pode fazer a diferença na vida de alguém, levando conforto, encorajamento e alegria. Portanto, ao invés de lutar contra a felicidade e resistir ao sorriso, é importante praticar a gratidão e abrir-se para as pequenas alegrias do dia a dia. Cultivar o hábito de sorrir, mesmo nos momentos mais desafiadores, pode transformar a nossa perspectiva e permitir que vivamos uma vida mais plena e satisfatória. Não precisamos esperar que algo extraordinário aconteça para sorrir. Podemos escolher sorrir a qualquer momento. Então, da próxima vez que se pegar com a expressão séria ou reclamando sem motivo, faça um esforço consciente para mudar isso. Sorria para si mesmo e para os outros. Lembre-se de que o sorriso é um presente que você pode dar a si mesmo e àqueles que te cercam. Permita-se ser feliz e espalhar alegria pelo mundo. Não precisamos lutar contra a felicidade e resistir ao sorriso. Ao contrário, devemos abraçar a oportunidade de sorrir e permitir que a alegria faça parte de nossas vidas. Um simples sorriso pode ter um impacto profundo em nosso bem-estar físico e emocional, além de influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. Então, não tenha medo de sorrir e descubra o poder transformador que esse simples gesto pode ter na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. A vida não é um conto de fadas. Bom, disso nós já sabemos, não é mesmo? Mas ainda assim alimentamos uma visão totalmente romantizada e irreal da vida. Porém, como poderíamos enxergar a vida de outro jeito? Afinal, todos os filmes, todas as histórias, músicas e tudo o que consumimos ao longo de nossa vida nos conduz a desejar que a vida seja assim, como um musical, como um filme de romance, como uma bela canção, ou como aquele livro com um final inacreditavelmente feliz. Mas a vida não é um conto de fadas, apesar de ter muita beleza e muita luz nos cercando. E o segredo da vida talvez esteja em encontrar o equilíbrio entre tudo isso
de maravilhoso e mágico que nos cerca e a dura realidade que também faz parte da nossa vida. Hoje nós vamos conversar sobre isso. E vamos falar de Shrek, que apesar de parecer apenas um filme infantil divertido, pode nos ensinar lições valiosas. E hoje eu vou te mostrar algumas delas. O filme Shrek é uma animação que todos nós conhecemos, ou a maioria das pessoas conhece. E nesse filme vemos todo esse conceito de final feliz e contos de fadas sendo questionados e até ironizados. O personagem principal, Shrek, é um ogro solitário que prefere viver isolado em seu pântano. Ele não se encaixa nos padrões de beleza ou comportamento estabelecidos pela sociedade e prefere ficar sozinho do que ser julgado pelos outros. No entanto, ao longo do filme, Shrek aprende a se abrir para as outras pessoas e a aceitar as diferenças. E descobre que a distância que ele cria entre outras pessoas nada mais é do que uma maneira de se proteger do que os outros possam pensar sobre ele. Ele descobre que, quando ele se permite conhecer mais a fundo os outros, ele consegue deixar com que os outros também o conheçam melhor. E isso faz com que ele consiga mostrar que a sua essência é muito maior do que o rótulo de ogro mau que colocaram nele. A personagem Fiona, por sua vez, é uma princesa que cresceu sonhando em encontrar o príncipe encantado e viver um conto de fadas perfeito. Só que ao longo do filme, ela aprende que a vida nem sempre segue um roteiro pré-determinado e que a felicidade não está necessariamente nos estereótipos do conto de fadas. Ela também descobre que ser autêntica e verdadeira consigo mesma é mais importante do que tentar se encaixar em um molde pré-estabelecido. Ela esperava por um príncipe, apenas porque disseram a ela que isso era o certo a se fazer, e que ela deveria quebrar o encantamento que a transformava em ogra ao pôr do sol. Caso contrário, ela nunca seria amada de verdade, sendo um monstro verde amedrontador. Ela encontra o amor da vida dela, no caso, o Shrek, que é exatamente um ogro verde amedrontador. E além da Fiona perceber que o conto de fadas dela não precisava ser do jeito que ela sonhava para ser perfeito, ela também percebe que poderia ser amada exatamente do jeito que ela era. Pois além de ser uma ogra, ela também não era uma mera donzela em perigo. Na verdade, ela é uma mulher forte, que sabe se defender e que tem um ótimo senso de humor. Já o burro é um personagem à parte também nessa história, divertido e engraçado, que nos ensina que a amizade verdadeira pode vir de onde menos esperamos. Ele é o amigo leal e sincero de Shrek. E mesmo quando as coisas parecem difíceis, ele está lá para apoiá-lo e incentivá-lo a seguir em frente. Ele também aprende que não é um fardo e não insuficiente como ele se enxergava, e que, na verdade, de burro ele só tem o nome, pois além de ser muito inteligente, ele também é do tipo que levanta o humor e dá forças para todos à sua volta, até mesmo para o seu amigo rabugento Shrek. Uma das lições mais importantes que podemos aprender com o filme é sobre a importância de aceitar as nossas diferenças e as diferenças dos outros. Shrek é um personagem que se sente deslocado por ser um ogro, mas ao longo do filme ele aprende a abraçar a sua individualidade e a não se importar com as expectativas dos outros. Fiona também aprende a aceitar as diferenças dos outros e a não julgar as pessoas pela aparência ou pelos estereótipos.
Outra lição importante que podemos aprender com o filme é sobre a importância da amizade verdadeira e sincera. Shrek e o burro são amigos inseparáveis, que se apoiam mutuamente em todas as situações. Eles mostram que a amizade pode vir de onde a gente menos espera e que é importante ter pessoas ao nosso lado que nos apoiam e que nos incentivam. Por fim, o filme também nos ensina sobre a importância de sermos fiéis a nós mesmos e de sermos autênticos. Tanto Shrek quanto Fiona passam por momentos em que tentam se encaixar em um molde pré-estabelecido, mas no final eles aprendem que a verdadeira felicidade está em ser fiel a si mesmo e em ser autêntico. O filme Shrek, portanto, nos ensina lições valiosas sobre a vida, como a importância de aceitar a si mesmo e aos outros, de lidar com as expectativas e os julgamentos alheios, de se abrir para novas experiências e mudanças em nossas vidas e de valorizar a amizade e o companheirismo. Essas lições são muito relevantes para nós, seres humanos, e podem nos ajudar a lidar com os desafios da vida de forma mais positiva e construtiva. A vida não é um conto de fadas, mas quem disse que ela precisa ser, para que eu e você possamos ser felizes? Temos várias pessoas em nossa vida que, assim como os personagens desse filme, não são perfeitos, são cheios de manias, cheios de questões pessoais, cheios de inseguranças, assim como eu e você somos. Afinal, somos reais. E quem precisa de um conto de fadas quando temos a vida real bem diante de nós? Em alguns momentos da nossa vida, nós nos encontramos em uma situação que parece não ter mais saída. É como se tivéssemos chegado ao ápice da tristeza, ao momento mais definitivamente baixo da nossa vida, mais conhecido por todos como o fundo do poço. É difícil conseguir juntar forças dentro de si para sair dessa situação. Mas hoje eu quero conversar com você e juntos nós vamos destrinchar essa ideia de estarmos nos sentindo no pior momento da nossa vida e sobre como podemos fazer para sairmos dessa situação e voltarmos a viver. Voltar a viver. Esse é um desejo que se encontra no mais profundo do nosso coração. Mas muitas vezes esse desejo existe de uma maneira errada. Isso acontece porque a maioria de nós não quer voltar a viver. Encarar o mundo de peito aberto e acordar todos os dias caminhando diante da vida que está ao nosso redor nesse momento. A maioria de nós, quando reflete sobre voltar a viver, pensa em voltar a viver a vida como ela costumava ser antes e não como ela é agora. Imagine o seguinte cenário. Você está caminhando livremente por uma linda floresta. Você corre enquanto enche os seus pulmões de ar, até que de repente você cai em um poço e vai caindo, caindo, até chegar ao fim dele. As horas vão se passando e você continua lá, até que a noite chega e alguém te ajuda a sair de dentro daquele poço. Ao sair dele, você olha para o céu e percebe que o tempo mudou. Claro, afinal agora já é tarde da noite. O que eu estou tentando te dizer aqui é que, quando nós sofremos uma queda, chegamos ao fundo do poço e depois de algum tempo voltamos à vida, algumas coisas terão mudado. O dia pode ter se tornado noite. Algumas pessoas próximas agora já não vão ter tanto contato assim com você. Algumas coisas que você costumava amar já não vão causar tanta emoção dentro de você. Dentre muitas outras mudanças que ocorrem no momento em que decidimos voltar a viver.
E é isso que desanima algumas pessoas a saírem do fundo do poço, a mudança que elas vão encontrar. Porém, o que a maioria das pessoas não percebe é que não foram apenas as coisas em volta delas que mudaram com a passagem do tempo. Afinal de contas, elas também mudaram muito. Você mudou muito. Porém, quando estamos no fundo do poço, temos a tendência de acharmos que toda mudança que ocorre nesse período é ruim, é prejudicial e não nos faz crescer de maneira alguma. Mas as coisas não funcionam assim. As coisas já não são mais as mesmas. Os tempos já não são os mesmos. Porém, isso não significa que tudo tenha mudado para pior. Pense bem, algumas coisas que antes tiravam o seu sono, que te impediam de caminhar, que pareciam ser o fim do mundo, hoje em dia são apenas memórias na sua mente. Aquelas dificuldades que pareciam ser impossíveis de serem superadas, estão sendo vencidas por você cada vez mais, dia após dia, um passo de cada vez. Você precisa de ajuda de vez em quando, seja profissional ou de um amigo, para simplesmente poder te ouvir e te oferecer aquele olhar de amor que nos diz de forma intrínseca que tudo vai ficar bem. E veja só, antes você sequer conseguia admitir que precisava de ajuda. E hoje em dia é você que vai até ela. Você costumava viver entre picos frequentes de desânimo e apenas alguns breves picos de ânimo. Porém, hoje em dia, você tem mais momentos em que a sua força de vontade fala mais alto do que o seu desânimo. E apenas tem alguns momentos, alguns poucos momentos, em que a tristeza e a falta de energia te atingem. E agora você consegue enxergar esses poucos momentos exatamente da forma como eles são, momentos. E entende que os momentos passam. Você vê, nem sempre essa mudança que você tanto teme é tão ruim assim. E às vezes as coisas sim mudam, mas mudam para melhor. Não tenha medo de sair do poço e não tenha medo de encarar as mudanças que você vai encontrar quando sair. De fato, nem todas as mudanças que ocorreram foram boas. E algumas coisas vão exigir de você sabedoria, paciência e resiliência. Mas vale a pena correr o risco. Vale a pena juntar todas as suas forças, mesmo que elas já estejam quase no fim, para sair dessa situação complicada na qual você se encontra. Para respirar de novo o ar fresco e voltar a correr livremente na grande e selvagem floresta da vida, sem ter medo de cair novamente em algum poço, pois a vida é assim mesmo. Volta e meia, eu e você caímos, mas com certeza nós sempre arrumamos um jeito de nos reerguermos e continuarmos a viver. Esteja preparado para viver os novos desafios que a vida vai te proporcionar. Mas para isso, abandone tudo aquilo que precisa ser abandonado e deixe ir tudo aquilo que precisa ficar no passado. Seja valente para pedir perdão para todos aqueles que você magoou enquanto passava por esse período de tristeza. Seja forte para revisitar aquelas pessoas queridas que não entendem muito bem o motivo de você ter sumido por tanto tempo. E seja corajoso para perdoar todos aqueles que te magoaram e que talvez, mesmo que eles nem saibam disso, tenham o feito ir até o fundo do poço. Esta é a sua mais nova chance de começar a viver uma nova vida. Portanto, não a desperdice. Aproveite-a e volte a viver. Eu sou Edivaldo Oliveira. Esse foi o Minuto Reflexão de hoje. E se você ouviu até aqui, escreva aqui nos comentários essa frase: eu vou sair dessa.